E aí galera, vamos para o segundo vídeo da nossa série a respeito de bancos. O que são bancos? Esse quadrinho explica muito bem o que vem a ser um banco. Eu guardo as suas galinhas para que não roubem. Entretanto, todos os ovos que elas ponham serão meus. Bom, no máximo eu te dou um. E você vai ter que trazer milho para alimentá-las. E como se chama esse invento mesmo? Banco. Desde a antiguidade, algumas instituições guardavam os bens das pessoas com o intuito de segurança. A grande questão era manter esses bens a salvo. Na antiguidade mesmo, eu estou falando 3.000, 4.000 antes de Cristo, quem fazia esse trabalho, quem cumpria essa função, eram os templos. Isso daqui é um zigurate. Um zigurate é um templo babilônico, assírio, muito provavelmente os jardins suspensos da Babilônia, né, tinham esse desenho. Era uma fortaleza, um templo que era uma fortaleza. Os sacerdotes aceitavam grãos, ouro, farinha, metais, adornos, etc. e tal, dos seus fiéis. Guardavam aqui e também podiam emprestar. E eles emprestavam cobrando comissões, que era uma forma, vamos dizer assim, antiga de juros, né? Então, primeiro, tinha essa associação entre templos e os bancos. Essa função, é claro, é bastante incômoda, né? Nós não gostamos até hoje, né, dessa associação entre religião e bancos. Embora a gente saiba que a Igreja Católica até hoje, por exemplo, exerce funções parecidas. De qualquer forma, isso terminou no momento em que, dentro da religião judaica, se estabeleceu um verdadeiro pátio de negócios no templo em Jerusalém. Os sacerdotes, eles não apenas emprestavam, né, cobravam juros, etc. e tal. Eles também faziam câmbio, vendiam animais sagrados e vai por aí afora. Essa função, essa promiscuidade entre religião e a atividade financeira, quem acabou com ela foi Jesus. Com a purificação do templo, essa associação acabou. Quando ele expulsou os vendilhões, ele cometeu um ato político e até bastante violento contra os fariseus. Seria mais ou menos hoje um camarada entrar no balcão de câmbio da BMF e quebrar tudo. O que ele fez foi tirar o câmbio, atacar mesmo onde estavam as pessoas conspurcando, na verdade, o templo. Então, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então, a partir desse momento, pelo menos historicamente, começa a haver uma separação entre as funções religiosas e as funções financeiras. A partir do momento que Jesus estabeleceu essa separação, outras pessoas já estavam, na verdade, cumprindo as mesmas funções. E é o caso dos ourives. Desde a antiguidade, os ourives aceitavam depósitos em metal e emitiam recibos desses depósitos. Esses recibos gradativamente começaram a ser usados diretamente nas negociações entre as pessoas. Eu garanto para você um negócio com o recibo do ourives tal. E mais uma coisa interessante. Os ourives começaram a perceber que eles não precisavam ter todo o ouro em depósito em relação aos recibos que eles emitiam. Mais ou menos 1/5 do montante de recibos emitidos no giro entre depósitos e emissão de recibos, eles conseguiam fazer a coisa funcionar. Na Idade Média, isso ficou bem claro quando a guilda dos ourives, né, a guilda era uma organização profissional que tomava conta de uma determinada profissão, né, a guilda estabeleceu como 20% o limite máximo de alavancagem. O que é alavancagem? Alavancagem significa você emitir mais recibo, você no giro ter mais dívida do que você tem de patrimônio. Então, a alavancagem, ela funciona dessa forma. E isso é assim até hoje. Todo mundo sabe que caso um banco
tenha uma notícia de que ele não está muito bem das pernas e ele precise de socorro ou que ele está perto da falência, se bem que não é falência, é liquidação extrajudicial que bancos passam, se ele estiver nessa situação e todo mundo correr para o banco atrás dos seus depósitos, essas pessoas não vão conseguir resgatar os seus depósitos. De 5, ele consegue saldar 1, quem sabe 2. Depois não tem mais. Então isso é alavancagem. Os bancos funcionam assim até hoje. Os ourives já funcionavam assim, ó, na Idade Antiga, antes de Cristo até. Tá? Eles emitem mais recibo do que ouro que eles têm em depósito. Isso significa que os bancos multiplicam a moeda. Para cada real que você deposita, o banco empresta 3, 4, até 5 reais. A alavancagem, então, é a razão entre patrimônio e dívida. Basicamente, tecnicamente falando, a alavancagem é a razão entre patrimônio e dívida. Os banqueiros da Idade Média, e aí já tínhamos a instituição banco propriamente dita, e nós podemos identificar isso já no século XI, por exemplo, em Gênova, como nós vamos falar, como eles mantinham essa alavancagem dentro de determinadas normas na Idade Média, como eu falei, a guilda, né, dos ourives e agora a guilda dos bancos estabeleciam essas normas, eles multiplicavam a moeda até determinado ponto. Como esses recibos acabavam cumprindo as funções da moeda que eu falei para vocês no primeiro dia, eles passaram a ser moeda papel. A moeda papel era o recibo, então, de emissão privada de um banco, que era utilizada diretamente no comércio. O camarada não precisava pegar o ouro e levar até o comprador de alguma coisa, tá? Ele, pura e simplesmente, ele entregava um recibo, falava, ó, tem esse ouro no ourives tal, ou no banco tal, aqui já é o banco, né? Tem esse ouro no banco tal, e você pode sacar. O recibo bancário passa a ser uma moeda papel, porque ela era resgatável no metal que lhe garantia o valor. Em Gênova, principalmente durante a época das cruzadas, a gente viu bem isso. As pessoas iam até Gênova para se transportarem para a Terra Santa. Essas pessoas, elas depositavam o dinheiro nos bancos genoveses. Havia uma contraparte do banco genovês em Jerusalém. Então, quando o cara chegava em Jerusalém, ele pura e simplesmente sacava aquele ouro, ou ele dividia o recibo grande que ele fazia do depósito inteiro em vários recibinhos menores. E usava esses recibinhos diretamente no comércio. Porque as pessoas, nas feiras onde vendia pedaço da cruz verdadeira, o osso do dedo mindinho de São Martinho ou as relíquias que eles gostavam de comprar naquela época, essas pessoas aceitavam esses recibos dos bancos genoveses na Terra Santa. Então, isso daí já é uma moeda papel. A partir, inclusive, desse momento, houve a necessidade de se estabelecer um padrão para a emissão desses recibos. Havia, como eu falei, ouro, prata e cobre. Cobre era usado nas moedas diretamente. A prata e o ouro, entretanto, ficavam em depósitos. Como ficavam em depósitos, eles precisavam ter um parâmetro. O parâmetro era o ouro. Então, já a partir do século XI, a gente vê o padrão ouro sendo estabelecido. Todos os metais eram referenciados no ouro e a emissão de todos os recibos eram referenciadas no ouro também, mesmo que se referissem à prata. Então o padrão ouro se estabelece no século XI. Grandes banqueiros conseguiam fazer emissão de muitos recibos, desde que eles tivessem credibilidade. Credibilidade significa crédito. Esse camarada aqui, por exemplo, era Lourenço de Médici, irmão de Cosimo de Médici. Dois grandes banqueiros da Idade Média que, na Itália, foram o sinônimo de potência. Eles foram os maiores banqueiros. Cada recibo que esses caras emitiam tinha uma grande demanda do mercado. O título de crédito deles, esses recibos bancários que eles emitiam, circulavam como se fosse moeda. Esse daqui, por exemplo, assinado pelo Cosimo de Médici. Esses
recibos, como tinham muita credibilidade, vejam, era um papel assinado, pura e simplesmente, nem timbre, nada tinha, só tinha assinatura do Cosme. Esses recibos circulavam diretamente, isso daqui era dinheiro, era moeda papel. Então nós já vemos aqui as funções da moeda papel associada ao banco. O banco multiplicava a moeda e emitia a moeda. Até porque tem um detalhe curioso nessa história. Quando você deposita o dinheiro num banco, esse dinheiro passa a ser de propriedade do banco. Em direito nós falamos, a posse de coisa móvel, fungível, se traduz na sua propriedade. Fungível quer dizer que é trocável. Depois eu vou fazer um vídeo sobre direito e vou explicar isso tintim por tintim. Mas, quando você entrega o dinheiro na mão do banco, esse dinheiro passa a ser do banco. E você passa a ter uma relação de crédito, ou débito, depende de onde está a sua conta corrente, com o banco. Então, o banco te deve. A contabilidade bancária, ela é inversa da contabilidade empresarial. Então, para os banqueiros e para o cliente do banco, o que existe é uma relação contratual, é um contrato. Você deposita o dinheiro passa a ser do banco, ele pode então fazer empréstimos com esse dinheiro, porque se não fosse dele ele não poderia fazer empréstimo, e você tem uma relação de crédito com o banco, você pode resgatar esse dinheiro. Um exemplo disso, o John Dillinger, que era um assaltante de bancos muito famoso em 1930, nos Estados Unidos, um dia ele estava assaltando um banco ali no meio oeste norte-americano, quando ele chegou estava todo mundo na fila. Daí ele entrou com aquela metranca Thompson 45 tal, viu a fila, falou, não, tudo bem, fecha a porta do banco aí. Fecharam a porta do banco. Todo mundo deposita, vai que eu espero, não tem pressa, façam aí o seu depósito, tá, tudo bem. Vai, deposita, todo mundo depositou. Ele falou, agora vai todo mundo pro canto. Todo mundo foi pro canto. Ele falou, agora eu vou assaltar o banco. Então vejam, a partir do momento que os clientes entregaram o dinheiro passou a ser do banco. E ele não estava roubando ninguém, ele estava roubando o banco. Curiosamente, também, os bancos recebem isso em depósito e fazem a alavancagem, como eu falei. Algumas economias, essas alavancagens chegam a ser altas. Nos Estados Unidos chegou isso a 5%, quer dizer, eles estavam multiplicando 20 vezes a moeda que eles recebiam. E isso gerou, por exemplo, a crise de 2008. Mas nós vamos falar sobre isso também em outro momento.